Já passou no Senado, aprovou no Senado. Abre. Ninguém pode prever nada. Olá, a partir de agora, confira conosco mais uma edição do Painel Regional, não é? A gente sempre juntos, de segunda a sexta, nesse horário da 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo, com as personalidades da região e do Brasil, aqui nas nossas bancadas, aprofundando, debatendo, discutindo os assuntos, os temas importantes, a pauta regional e, claro, os temas de interesse nacional também. Lembrando o nosso telefone para você participar conosco, 30 14 52 81, ligue para cá, envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente coloca em debate aqui ao longo do programa. Pelas redes sociais, você também tem essa possibilidade, enviar uma mensagem para a gente, facebook.com/Painel Regional TV, à sua disposição. Bom, eu já vou anunciando aqui a bancada que está comigo nesta edição do Painel Regional, os companheiros de mesa nesta edição, sempre tecnicamente aqui pelo lado esquerdo, com o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB aqui de Santos, e o nosso advogado e comentarista habitual aqui, Manuel Rogério, né? E à minha direita, o nosso articulista e advogado, comentarista também habitual das quartas-feiras, o nosso Vicente Cassione. Na abertura do programa, sempre os destaques para os jornais parceiros aqui do nosso painel regional, como é o caso do Diário do Litoral, o DL, que está circulando aqui pela região metropolitana e traz aqui, na primeira página, a seguinte manchete. Sabesp revela a lista de grandes consumidores. Ao todo, são 537 contratos com tarifas especiais, especialmente aqui para a região metropolitana. Bom, recebe aqui o DL, repassa ao Manuel Rogério, por favor. Vicente Cassione ganha aqui também essa edição de quarta-feira do jornal Diário do Litoral. Do mesmo grupo de comunicação do DL, você sabe, a gente também destaca aqui o Gazeta de São Paulo, que circula por todo o estado, Vale do Ribeira e aqui a região também. Na manchete, Haddad pede ajuda a empresários para construir creches. O prefeito de São Paulo pedindo ajuda aos empresários para a construção de creches na capital paulista. Esta é a manchete do Gazeta de São Paulo. Banha recebe aqui, repassa lá o Manuel Rogério. E eu, prazer, também entrego aqui uma edição do Jornal Gazeta de São Paulo, ao nosso Vicente Cassione. E já aproveito para cumprimentar e agradecer as presenças sempre importantes aqui com a gente nesta edição do Painel Regional. Vereador Banha, prazer revê-lo. Tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde a essa mesa sempre presente, sempre combatente. E uma boa tarde especial a Ione Furukawa. Muito bem. Manuel Rogério, também obrigado pela presença mais uma vez conosco. Olá, Rogério. Tudo bem? Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao doutor Cassione, a Ione, ao vereador Banha. Boa tarde especial aos nossos telespectadores. Eu queria justificar aqui a substituição hoje do nosso querido colega Heraldo. Espero substituir à altura do grande profissional que ele é. Muito bem. Rogério conosco. Vicente Cassione, também obrigado pela presença mais uma vez. Cassione, tudo bem, né? Tudo bem. Saudação aos telespectadores e aos queridos amigos da mesa. Muito bem, a gente sempre relembra para você, 30 14 52 81, ligue para cá, participe com a gente, facebook.com/Painel Regional TV, o espaço importante para você enviar a sua mensagem aqui para nós. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, você clica lá no ícone, no Santa Portal, no ícone Painel Regional e acompanha a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube. Você pode rever os melhores trechos, como preferir, ou, se achar mais interessante, claro, o programa por inteiro. Quem acompanha a sua participação e a nossa produção aqui do Painel Regional, sempre atenta à nossa Ione Furukawa. Olá, Ione, tudo bem? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Rogério, Banha, Cassione, e a você aí de casa que está nos acompanhando. O Facebook aqui já está aberto, esperando a sua participação. São dúvidas, críticas, sugestões, perguntas, aqui a bancada democrática. E também a nossa produção te espera através do telefone. Muito bem. Antes da gente dar start aqui ao nosso painel, né? Só registrando com pesar o falecimento da manhã de hoje, aos 71 anos, de Maria da Silva Santos, que era esposa do vereador Manuel Constantino, que é do PMDB, né? Ela estava internada há mais de 15 dias, mais de 2 semanas na Santa Casa de Santos, deixando agora 2 filhos e 2 netos. Corpo está sendo velado no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia e o sepultamento marcado para as 4 horas desta tarde, 16 horas, portanto, no cemitério do Saboó, né? Portanto, os sentimentos aqui, particularmente meus, evidentemente, de toda a nós. equipe do painel regional ao vereador Manuel Constantino, né? O senador da Câmara. Não é isso, vereador? É verdade, deixo aqui o nosso
nosso respeito, principalmente os nossos sentimentos da perda da esposa do Manuel Constantino, do valente, combativo vereador. E nós, há 15 dias atrás, nos encontramos na Santa Casa de Misericórdia, onde estava internando a minha sobrinha, e ele acompanhava a sua esposa naquele momento, e a gente falava sobre o maior patrimônio do homem, o meu amigo Cassione, meu querido doutor Rogério. O maior patrimônio de todos nós é a nossa saúde. E naquele instante nós estávamos ali acompanhando a dor e o sofrimento daquela senhora que há muito ia, voltava para a Santa Casa. E a gente sempre, às vezes, quando está são e quando está nas suas plenas condições de capacidade mental, muitas das vezes não damos valor a essas condições. Só mesmo quando acometidos ou doentes é que nós vamos valorizar aquilo que Deus nos deu e ainda garante a muitas das nossas famílias brasileiras a saúde. Saúde e bons amigos. É isso que a gente precisa e Deus no coração. Muito bem, então fica aí o registro, né, e o nosso pesar ao vereador Manuel Constantino, do PMDB de Santos, em meio a toda uma bruta crise política, administrativa, econômica que toma conta do país e ninguém exatamente sabe onde é que isso vai parar. Rapidamente uma avaliação sua aí, Cassione, que vem acontecendo, a presidente vaiada onde vai, criticada, xingada pelas redes sociais, uma coisa que eu já acho que já passa um pouco do limite do bom senso, enfim, não sei o que você pensa, o Banha, que é político também, pode avaliar esse movimento aí do dia 15, o Rogério, enfim, estamos todos aí, não surpresos com o que está acontecendo, né, mas na expectativa do que vem a acontecer pela frente. Como é que está vendo tudo isso, Banha, Cassione, fique à vontade. Eu vejo como algo imprevisível o que está acontecendo hoje. Ninguém, nenhum cientista político, e talvez nenhum profeta desses que se põe a adivinhar o amanhã possa dizer exatamente o que é que vai acontecer. Que há um clima pesado no ar, não há dúvida nenhuma. Nada que não possa ser resolvido com uma conversa e com um aperto de mão, porque a política faz esse milagre. A política não passa por cima dos ressentimentos, dos desencontros, e todo mundo se põe a sorrir um diante do outro, quando na véspera só saíam impropérios recíprocos e ofensas recíprocas. Ontem eu comecei a ver um sinal de que as pessoas estavam risonhas demais para a sisudez que todos eles tinham na véspera. A única que não estava risonha era a presidenta, que não consegue disfarçar que há uma distância entre o que ela diz e o que ela faz. Ela recebeu a vaia 2 vezes, na véspera e ontem. E nas 2 vezes disse que isso era da democracia. Mas ela fala que é de uma democracia, que é da democracia esse tipo de manifestação, que é legítima manifestação, mas ela fala isso rosnando, rugindo, porque ela não está, evidentemente, adaptada a tal democracia que permitiria isso. De qualquer maneira, ontem, mais uma vez, você viu um circo armado, que é a CPI da Petrobras, em que um cidadão chega e diz o que ele quer e silencia, de repente, a respeito de outras coisas que ele não quer dizer. O que ele quer dizer, ele diz, e diz que pode dizer. O que ele não quer, ele diz, não, eu estou sob investigação e não posso dizer. Se está sob investigação e não pode dizer, não tem que dizer nada. Não pode contar metade da missa. Então, quando perguntaram para ele quando é que começou e como começou a corrupção na Petrobras, ele disse, não, começou com eu sozinho. No governo Fernando Henrique, mas era eu sozinho, eu e eu. Aí, a partir da inauguração do governo Lula, institucionalizou-se, palavras dele, a corrupção. Aí todo mundo entrou no jogo.
Quer dizer, há uma inauguração de corrupção a partir de um determinado momento. E teve um deputado, que eu não me lembro quem foi, que disse assim, foi uma deputada, Maria do Rosário, disse, se o senhor acha que alguém está acreditando no que o senhor está dizendo, o senhor está muito enganado. Eu, a esta altura, fico pensando só uma coisa. Se todos os que fizeram a delação, chamada premiada, têm essa delação como aceita, essa delação tem que ter provas. Se as delações foram aceitas, é porque estão provadas as acusações feitas pelo delator. A partir do momento em que o delator nega determinadas coisas e afirma outras, eu pergunto, quem é que está dizendo a verdade? O delator está dizendo a verdade? Ou ele está inventando uma história que convém a ele e convém a outros que seja contada? Eu nunca vi uma delação se transformar em fragmento de verdade. Delação é algo que você diz assim, eu fiz, porque a única coisa que ele diz que fez, recebeu 100 milhões e está devolvendo esses 100 milhões. Se ele recebeu 100 milhões e está devolvendo esses 100 milhões... De dólares, sim. De dólares. Se esta é a história, se ele sozinho tem isso, eu não tenho dúvida nenhuma que a coisa é muito maior. Agora ele dizer, eu sei que tinha uma cota para o PT, agora se o PT recebeu, ou como é que o PT recebeu, eu não sei, mentira. Como é mentira que ele não saiba o que havia no tempo da Petrobras FHC. Ele sozinho? Que poder tinha esse homem para sozinho ser o único corrompido, o único a ganhar dinheiro na Petrobras e mais ninguém? Então eu estou achando que as coisas começam a se ajeitar de uma forma que pode acabar mal. Mas pode acabar mal na rua. Na rua. Ali dentro, todo mundo se conserta, todo mundo se ajeita, não é? Porque eu já falei, ódio de deputado dura, às vezes, uma noite. No dia seguinte, o ódio vira afeto. Isto é, nem era ódio de verdade na véspera, nem é afeto no dia seguinte. Portanto, eu não tenho capacidade de prever coisa nenhuma. Tenho capacidade de dizer o que eu sinto. Nojo. E isto é algo que eu não posso evitar. E como eu não digo as coisas pela metade, vou repetir. Nojo. E a frase que o Banha não gosta que eu diga, o Brasil continua provando que já acabou há muito tempo. Muito bem. Banha e Manuel Rogério ficam também à vontade para debater esse tema, né? Porque a cada declaração, a cada participação desses envolvidos, aí a gente fica mais espantado com os números que vão sendo apresentados, o que tomaram, né, na mão grande da Petrobras. E isso vai criando escola, Boturão, e isso vai seguindo. Esse câncer, ele se alastra, não só no governo federal, e vai fazendo escola. Governos do Estado, governos municipais, as promessas. Como que governa? Como se governa? Governa com atos, com atitudes. Aqui se virou padrão. É um padrão, um procedimento que se toma em todo o rincão brasileiro, com algumas e salvas raríssimas exceções, Cassione, doutor Rogério, Boturão. Aqui o cidadão agora governa por decreto. Uma medida provisória, outro decreto estadual, outro decreto municipal. Nós chegamos ao ponto do Maluf, Paulo Salim Maluf, rotulado nos 4 cantos do país, que era o político que rouba mais faz. E nós hoje, ele bate no peito, Cassione, e fala assim, eu não estou nessa lista, porque aqui roubaram e não fizeram. Porque ele é do rouba mais faz. E nós, aqui há um tempo atrás, falamos nesse mesmo balcão, que tinham vários candidatos. E nós chegávamos de uma opção terrível na escolha de presidente, de governador, porque uns roubavam, mas faziam, outros roubavam e roubavam, outros
roubavam e não faziam. E aí ficou uma escola. E toda essa angústia, e toda essa agrura, e tudo isso que assola esse país que é rico, que tem o seu celeiro da agricultura, que poderia dar certo em qualquer lugar do mundo, se tivessem pessoas corretas, com hombridade, com caráter, com decência. Eu não quero falar do perfil, eu quero o perfil da justiça, eu quero o perfil da execução, com atitude. E aí a gente vê com atos, que esses discursos, eles não coadunam. Do discurso da entrada, com o discurso do meio do caminho, com as promessas de emprego, de geração de receita, que o Brasil vai acabar com o analfabetismo, que a Sabesp, que o caso claríssimo hoje no Diário do Litoral, Sabesp revela a lista de grandes consumidores. Como é que eu posso aprovar isso, meu querido Cassione, se eu faculto, se eu dou benesse a esses grandes consumidores no momento de racionamento, no momento crítico, no momento de crise? Quem consome mais, ou seja, as indústrias que vendem e repassam esses valores, eu dou beneplácito. O consumidor comum, ele vai receber um serviço essencial ineficaz, porque ele recebe de 7 dias, às vezes recebe 3 dias, tem água na sua torneira. Os outros 4 é racionamento. Ou quando não, recebem ar, Cassione. Recebem ar. Coisa que nós já falávamos aqui há 10 anos atrás. Olha, os relógios da Sabesp estão marcando ar e não água. As pessoas não estão pagando água. E aí, quando se fala que se consome e se deixa de reparar toda aquela malha de encanamentos que fazem as adutoras que fornecem água a todos nós, que há lá um desperdício de 35%, a administração da Sabesp ainda manda os seus funcionários da área operacional embora. Então, é macaco em loja de louça. Você colocou gente inadequada para administrar uma crise. Estamos em crise, falta água no Estado. A Sabesp não sabe, mostrou que não sabe gerenciar. Quem gasta mais, paga menos. Quem não recebe, paga mais. Quem paga, recebe ar, não recebe água. E além de fazer a recuperação na parte operacional, que era para investir maciçamente na parte operacional, ainda manda os seus funcionários embora. Ou seja, será que é só a União que tem problema? Será que é só o Estado que tem problema? Os municípios também. E isso vem. Um efeito dominó de insatisfação. Eu sei que a grita é grande. Eu não acredito no impeachment. Não acredito por isso tudo que você colocou, Cassione. Porque o choro dura uma noite, como diz a própria Bíblia. Mas a alegria vem pela manhã, porque tem o acerto, tem o conchavo. E quanto mais difícil, mais se arrecada, mais se indica, mais se amelha postos de trabalho dentro do próprio governo. Agora, aqui, quando o cidadão comum está desempregado, entra na fila do desemprego, não tem passagem de ônibus, não quer garantir estatuto de idoso, não quer garantir nada, o que a gente espera? É uma convulsão, é um descrédito total. Isso eu vou ver na rua. Isso eu acredito sim que aconteça, que o povo está sufocado, Cassione. O povo não aguenta mais, está sofrido. Ele precisa desabafar. Acredito eu que esse dia que está por vir, dia 15, será o Dia Nacional do Desabafo. De colocar tudo para fora do que espera de um país, dessa nação, que tanto arrecada imposto, que tanto amealha com tributos e que não tem contrapartida nenhuma. Por isso que as pessoas acabam ficando desesperançosas, Cassione. Mas eu acredito ainda nesse país, mas não é só tirando a presidente da República. Eu acho que tem que fazer uma faxina bem maior do que a presidente. Não adianta deixar a presidenta e o Congresso podre. Não adianta deixar a presidência e o Senado também combalido. Não adianta deixar a presidência e alguns estados macomunados com Belzebu, macomunados com o capeta, que tiram vidas de crianças todos os dias porque não investem em saúde. Então, o problema do Brasil é crônico, não só a nível da União,
mas de estados e municípios também. Só aproveitando essa questão da Sabesp, está registrado aqui no Diário do Litoral, o Banha lembrou aqui, desses contratos especiais aqui para a região metropolitana, está citado aqui na matéria, né? Condomínios comerciais, acho que não deviam ter nenhuma tarifa especial. Clubes de futebol, supermercados, indústrias de vários segmentos, igrejas, empresas de comunicação e de transporte público como o metrô e outros, isso envolvendo o estado inteiro, né? Só há um item aqui que eu acho que mereceria e merece, Hospital. São os hospitais, né? Do que estão relacionados aqui. Mas não, Rogério, para fechar o bloco, pois não. Doutorão, o que nós estamos conversando aqui, eu concordo em parte com o professor Cassione quando ele fala que é difícil prever diante da situação que nós atravessamos, mas eu penso que é possível concluir que essa desordem estabelecida, o que estão pregando nos tribunais do Facebook e esses sites que as pessoas, WhatsApp, Instagram, essas coisas que as pessoas utilizam da informática para essa comunicação, essa nova comunicação que está instalada na nossa sociedade, é possível concluir que isso pode levar o Brasil por uma situação que não é nada bom para o Brasil. As pessoas podem imaginar que a norma, a regra posta, seja melhor ficar desprestigiada em favor da anarquia. Por quê? Quando você vê as pessoas se insurgindo contra a autoridade maior, aqui eu estou falando de instituição, não estou falando de pessoa nem de partido, eu estou falando de instituição. Quando você vê as pessoas se insurgindo contra a autoridade maior, que é a presidência da República, quando você vê um presidente do Senado Federal brincando com questões que o Brasil precisa emergencialmente, não interessa se vai mexer no bolso da gente ou se não vai mexer, mas alguma coisa tem que ser feita. A realidade é essa, a economia está atravessando um momento difícil, se não houver esse ajuste, nós vamos sofrer mais ainda lá na frente, então é importante que se faça agora, esquece o que aconteceu para trás. Eu não estou justificando o que fizeram de errado, mas o fato é, como você chega no local que aquilo está tudo desarrumado, não adianta você ficar olhando mais para a bagunça, você tem que arrumar a bagunça para tentar não cometer os mesmos erros. Então isso preocupa muito. Quando você vê também as duas autoridades maiores do Legislativo numa relação de corruptos pela Lava Jato, isso preocupa. Quando você vê o Judiciário, as três maiores instituições, que são os três poderes, que é o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, está maculado perante o brasileiro. Esse fato recente de um juiz federal no Rio de Janeiro acabar de tirar um carro num processo e andar com aquele carro, distribuir o piano para o vizinho, isso macula também o judiciário. E gastar o dinheiro. Aí, e quando ele gastou o dinheiro? O dinheiro apreendido. Quando nós estamos aqui como administrados, nós só temos que confiar em quem? Nas instituições. Então, preocupa muito nós saber que as três maiores instituições do Brasil estão maculadas perante a opinião pública. Muito bem, a gente tem que sair para o rápido intervalo. Só uma curiosidade, né? Ontem no Facebook, o Aldo Neto marcou a mim e ao vereador Banha, porque ele disse que ouviu numa novela de televisão uma homenagem ao Jânio Quadros, né? Aí eu falei, mas que homenagem, né? Não entendi aquilo, o Banha também não entendeu. E aí ele explicou depois que era uma marchinha carnavalesca em cima do varre, varre, vassourinha. Aí eu fiquei pensando, depois eu falei, meu Deus do céu, varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já não suporta corrupção e roubalheira. Era essa musiquinha do Jânio, Cassione, acho que se lembra, né? Você acertou as duas primeiras. Varre, varre, vassourinha. Varre, varre, bandalheiro. O povo já está cansado de sofrer desta maneira. Sofrer desta maneira. Eu sou desse tempo. Você não lembra, então a minha memória ainda me dá o... E o Cassione, isso primeiro era contra o Ademar, mas essa vassoura
Hoje, Contra o quantas Ademar. vassouras não precisavam para varrer isso tudo? E depois Essa contra o vassoura não Juscelino. dava conta mais. Não. Se o Buturão me permitir fazer só um acréscimo antes de interromper para o bloco, eu queria colocar uma coisa que eu acho importante. Porque a desonestidade intelectual e o despreparo intelectual me assustam e me revoltam. O Juca Kfouri, por exemplo, que é um formador de opinião e que se põe a falar sobre tudo como se de tudo entendesse, ele disse que essas manifestações que aconteceram, o panelaço e essa revolta que está havendo aí, é parte da chamada elite branca. Elite branca é uma expressão que foi usada pelo Cláudio Lembo quando ele assumiu o governo na Sucessão do Alckmin. na sucessão do Alckmin. Ele chamou de elite branca esta burguesia que pensa só em si mesma. Eu quero dizer, e o Juca Kfouri está absolutamente distorcendo a realidade, não é elite branca. Sabe por que não é elite branca? Ele disse que é elite branca que é contra o PT, contra a presidenta, etc. Não é, não. O Lula foi eleito em 2002. Reeleito no primeiro turno com um pé nas costas em 2006. Elegeu com a maior facilidade a sucessora dele, que é a Dilma Rousseff. Já são 12 anos de mandato. 12 anos. E agora ela está no 4º mandato do PT. Portanto, dizer que é elite branca, a elite branca pode ser a elite branca que esteja praticando corrupção, roubando em todos os partidos, inclusive no PT, que se dizia o único acima do bem e do mal. Então não vem com essa história de elite branca, dividindo o país em classes e em cores. Porque um sujeito que fala elite branca, ele está dizendo que existe uma elite negra, uma elite amarela. Não tem nada disso. O povo de todas as raças, e portanto o povo igual, não está aceitando mais a parte boa do povo, a parte honesta do povo, a parte que não tem similitude com esses que são corruptos. Porque quando Banha disse que faz-se escola em Brasília, eu vou só inverter. A imagem é boa, mas a corrupção começa na escola, no ensino fundamental, que é no município. Depois vai para o ensino médio, que é o Estado. E depois vai para a universidade, que é o governo federal. Não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Inclusive com uma parte do povo fazendo parte desse alunado que aprende a se corromper muito rapidamente no Brasil. Só queria dizer o negócio da musiquinha do Jânio Quadros, de combater a corrupção e a bandalheira, é de 1950. Então, veja lá quantos anos se fala em corrupção no Brasil. Vamos para um rápido intervalo, já a gente volta. Primeiro contra o Ademar. Ele usava... Essa. PT é assim. PT é dupla. Muito bem, estamos de volta. Este é o segundo bloco do nosso painel regional. A gente, com muita satisfação, recebendo aqui o Banha, vereador do PMDB, o nosso Manuel Rogério, advogado e comentarista aqui do painel, Vicente Cassione, escritor, advogado, e a Ione Furukawa, atenta à sua participação e vem agora aí com alguma pergunta de algum telespectador que está aqui acompanhando a gente. É isso, Ione? Exatamente. A primeira pergunta é do Manuel Antônio do Bitaru. O prefeito Haddad de São Paulo está pedindo ajuda para construir creches e o dinheiro que foi desviado da Petrobras. O que ele fez? Também quero parabenizar o Banha, vereador atuante em Santos. A cidade de São Vicente precisa de exemplos como estes. Nossa cidade está muito ruim. Bom, eu tenho a impressão que o Haddad não recebeu nada que tenha sido desviado da Petrobras. É a impressão que eu tenho. Quero crer isso, né? Não sei o que a mesa... O nome dele eu não vi na lista. Não consta, ainda. não aparece, né? Não, nem todo mundo está na lista, nem todo mundo é sujo. Contra o Haddad não se disse nada. Então, eu acho que o empresário tinha que ajudar mesmo. Porque se o empresário dá, às vezes, 10 milhões de reais para uma campanha eleitoral, para um determinado candidato, se o banco dá milhões para campanha eleitoral para candidatos, a melhor coisa que aconteceria seriam todos os candidatos abrirem mão das suas doações e esse dinheiro iria para a construção de creche, de hospital, etc, etc. Só que o empresário, ele não é benevolente.
Ele não dá porque ele é bonzinho e porque ele gosta do candidato ou porque ele gosta da política. Ele dá porque ele vai receber lá na frente o retorno. E vai dividir e repartir também o seu retorno. E o ideal seria isso mesmo, a iniciativa privada, o dinheiro que sobra para banco. Bancos têm 2 bilhões, 3 bilhões no balanço anual de lucro, os bancos privados. Você já imaginou se eles dessem 10% disso para a construção de creches e de hospitais? O Brasil seria outro, não é? Essa é a função do lucro exagerado de quem ganha extorquindo o povo. Mas não é assim que acontece. Eu acho que o Haddad está pedindo algo justo aos empresários. Se os empresários não derem, é porque não estão, evidentemente, querendo colaborar, se não com aquilo que dá retorno e retorno sujo para eles. O senhor acabou de comentar a questão dessa tergiversação da situação de elite branca, se criar factoide, se dizer que o Brasil está dividido. A discussão do imposto de renda, se chega a 4,5%, se alguns vão a 6,5%, era agora que tinha que estar se discutindo isso. Por que se não investe? Olha, o empresário, esse negócio de taxar fortuna, eu já escuto há mais de 30 anos, olha, precisa taxar as grandes fortunas. Não, isso não deu certo na Suíça, não deu certo em outros países muito mais organizados que o Brasil. Tem que investir e falar assim, empresário, você quer ter um desconto, você quer ter um incentivo no imposto de renda, se você ajudar no esporte, na cultura, educação e saúde, você vai ter as isenções, os beneplácitos, os incentivos, isso é política. Agora, como disse Cassione, tem o que dá para o partido A, para o partido B, para o partido C, porque ele está no comando. Porque se não estiver no comando, não vai vir o serviço para o empresário A, nem B, nem C. Então, isso não é doar, isso é uma troca. É uma troca espúria, é uma troca escusa, é uma troca aqui onde tem a facilidade, se permeia isso, onde própria Petrobras se criou lá através de um decreto que não se precisa fazer licitação, é tudo feito à base de carta convite, tem que se reestruturar e estudar, porque as empresas têm que ter planejamento do que se precisa, do que se investe. Então, vira casa de ninguém. Quando não tem lei, aparece esse tipo de inventores da coisa pública, onde esbulham, tiram, retiram. Não dá para aplicar aquilo que se ganhou nas políticas públicas, mas sempre tem a lei do Gerson, a lei do Expresso. O cidadão mandou seu dinheiro para as ilhas, o empresário está com o dinheiro guardado, e agora, porque faltou ração no coxo, porque só pode ter sido isso, alguém gritou, Cassione. Quem recebeu menos gritou. Quem recebeu mais até falaram, olha, fulano de tal, a propina dele foi acima do teto. Então, quem recebeu menos e quem recebeu mais, houve uma colisão de interesses e aí se deu essa lava-jato, onde o cidadão, por acaso, foi lá pesquisar um posto de gasolina e achou um doleiro. Aí foi investigar o doleiro, foi achar o dinheiro. Depois que achou o dinheiro, achou toda essa quadrilha, essa camarilha que nós estamos vendo aí hoje no Brasil intitulada, e pode apertar em mais locais, como no BNDES, o Ministério dos Transportes, e nos próprios portos, que vocês vão achar muito mais. Olha, o chuveirinho da Orla da Praia de Santos é um assunto polêmico, o Banha sabe disso, né? O Rogério acompanha também, o Cassione, que já disputou a prefeitura algumas vezes. Muita gente fala e muito sobre isso. A prefeitura está iniciando hoje a desativação de 75% dos chuveirinhos da Orla. A iniciativa foi anunciada ontem pelo prefeito Paulo Alexandre durante a assinatura do projeto de lei complementar que está disciplinando o uso dos equipamentos. O projeto foi encaminhado à Câmara para ser votado. E a ideia, o foco principal é a criação de uma cultura contra o desperdício. Estima-se que a economia possa gerar 6 milhões, né, de litros por água, que poderia abastecer 2.000 pessoas. A legislação determina que chuveirinhos e lava-pés destinam-se apenas à limpeza do excesso de sal e areia. Então, as pessoas não devem mais levar shampoo, sabonete, móveis, uma série de coisas que estão acostumadas a usar na orla da praia. A fiscalização vai ficar a cargo da Guarda Municipal e dos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente. E
Dos 47 conjuntos, não é, que com 4 duchas em cada, totalizando 188, 141 serão desativados. Estou colocando essa questão aqui porque eu sei que vai gerar polêmica, né? Uma série de gente, os usuários da praia, enfim, de maneira geral, especialmente do domingão, né? O pessoal vai reclamar, vai ficar chateado, enfim, né? E tem a questão das multas também, né? Uso em desacordo com o regulamento, uma multa de R$ 150. Para desperdício ou utilização de equipamento para captação de água do chuveirinho ou do banheiro público, né? R$ 500. Na hipótese de danos à estrutura, o responsável vai ser obrigado a ressarcir o custo desses reparos ao município, uma multa aí de 100% do valor do prejuízo. Há muitos anos que se fala nessa questão dos chuveirinhos e agora parece que foi tomada uma decisão aí, né? Sabendo usar não vai faltar. Nós já falamos muito sobre isso desde a época do Beto Mansur, quando prefeito, no seu primeiro mandato, e o secretário de obras era o Antônio Carlos da Silva Gonçalves, o Hoje na CT. E lá se falava do desperdício, Cassione, já não é de hoje que a gente está falando, isso não é um tema novo. E a gente falava da possibilidade do reuso dessa água. Não adianta fazer medidas simplistas, lógico que vale, nesse momento de racionamento, nós estamos numa guerra, nós estamos numa crise. O bem mais precioso do mundo, do planeta, é a água. Nós temos que racionalizar, nós temos que disciplinar o uso. Até falava-se em tarifar. Olha, coloca lá o caça-níquel, lá um níquel, e o cidadão vai tomar um banho durante 30 segundos. Colocamos as mudanças com relação aos botões de temporizadores. Até os temporizadores roubaram. Roubaram os cavaletes de água, roubaram os canos do chuveiro. Então, o problema, além de cultural, é também a questão da depedração, dos atos de vandalismo, dos crimes cometidos por usuários de droga, pelos psicos, pelos usuários do crack e outros. Os vândalos. Os vândalos que se utilizam dessa prerrogativa. Agora, nunca saiu do papel, Cassione, esse projeto tão importante, porque com essa água reutilizada, podia lavar não só os banheiros que são utilizados pelos turistas e os santistas, toda aquela extensão das calçadas que muitas das vezes cheiram a urina, e são praticamente varridas, mas não são lavadas, poderiam ser lavadas. Poderia até utilizar, se essa água fosse de uma qualidade, com reuso, poderia usar para regar todo esse jardim, o jardim mais bonito do mundo. Agora, não sai nada do papel, sai sim. Está faltando? Vamos fazer a legislação, fecha tudo. Olha, está faltando, tem gente que enche a caixa d'água, Cassione. Tem gente que leva o cachorro para tomar banho na fonte do padre em frente ao Imbaré. Tem cara lavando roupa no chuveirinho da praia. Então, precisa sim de mais fiscalização, mais punição. Não adiantou, a gente aumentou o lixo agora. R$500 é muito pouco. Você tem que cobrar 5 mil, 10 mil reais, porque o cidadão, ele fala assim, eu vou jogar isso aqui, vai me dar R$100 de multa, R$50 de multa. Uma caçamba hoje, Cassione, é R$350. Então você tem que mexer no bolso do cidadão que utiliza mal, que degrada o município, que atormenta a vida de quem usa bem. Porque você vai na praia, você quer lavar, você quer tomar um banho para tirar água salgada, você quer tirar a areia da praia, você quer utilizar. Sabendo usar, controlando, vai dar. Agora, vai ter essa discussão. Agora, o pecador, o justo, acaba pagando pelo pecador. E é isso que eu quero ver esse projeto, quero saber quais são. Não é só um projeto imperativo, eu quero saber quais são as atitudes da administração com relação a essas práticas, esses projetos que ficam aí há 20 anos só anunciando, sem mais sair na prática algo viável para a população. Mais um intervalo, a gente volta em instantes na sequência aqui do Painel Regional. Muito bem, Painel Regional de volta, este é o terceiro e último bloco, edição contando aqui com o Banha, vereador do PMDB de Santos, com o Manuel Rogério, Vicente Cassione conosco também, e Ione Furukawa vem agora aí com mais participações dos telespectadores com a gente, não é, Ione? Exatamente. Pergunta do Marcos César Brito. Cassione, o que você achou das desculpas da presidente Dilma sobre a crise no mundo? Pois mesmo existindo a tal crise, a gasolina fora do Brasil é a metade do preço. E esse é só um exemplo. A crise no mundo foi 2008, 2009. E ali o Brasil estava bem.
Hoje, todos os países se recuperaram. Os Estados Unidos se recuperaram em termos de economia, em termos de emprego. A própria Europa está crescendo, a China saiu do período pior, hoje está crescendo mais devagar, mas continua a crescer. Portanto, ela está citando com atraso uma crise mundial que não nos afetou na hora em que poderia ter afetado e que não nos deveria afetar agora, quando todo mundo melhorou. Quando todo mundo melhora, nós pioramos. Nós estamos sempre na contramão. É evidente que não. São desculpas, não é? Eu quero deixar claro que o meu alvo nas minhas críticas não é nunca a figura A, B ou C. A presidenta da República faz parte de um sistema. E hoje, o que está provado é que esse sistema geriu e vem gerindo mal o Brasil. É isso que tem que ficar claro. Ela é a cabeça do sistema porque, claro, é quem ocupa a chefia do Executivo. Mas é evidente que o que está em torno, quer dizer, o que envolve a presidente da República e o grupo do sistema, a incompetência está aí.